A abordagem do nosso material na nossa apostila número 6 traz agora a primeira das aulas envolvendo o assunto estatística. Quando a gente fala em estatística, nós estamos nos referindo a um ramo da matemática que nos permite, por exemplo, fazer análise de gráficos, fazer análise de tendências, descobrir alguns aspectos no tocante a levantamento de dados. Esse ano, por exemplo, esse ano é um ano de eleição. Nesse ano de eleição, certamente mais próximos ao processo de votação, irão surgir pesquisas eleitorais, onde essas pesquisas indicarão uma tendência. Vai dizer assim, ó, o candidato A tem 22% de preferência, o candidato B tem 17 pontos de preferência, o candidato C tem 12 pontos percentuais de preferência. Aí no final dessa análise de dados, ele diz assim, com margem de erro de tantos por cento, de 1%, 2%, etc. O que é que significa isso? Para mais ou para menos. Todo esse tipo de análise é uma análise estatística, é uma análise objetiva, de forma crítica. Você pega os dados apresentados e consegue fazer uma análise mais aprofundada, de maneira mais abrangente. Imagine um país com mais de 100 milhões de eleitores, você faz uma pesquisa para presidente da República, ou para governadores ou senadores, com um universo de 2.000 entrevistados e consegue informações que são, vamos dizer assim, confiáveis, com crédito. Tudo isso pertence à estatística. O IBGE, que é uma estrutura pertencente ao governo federal, que é um instituto que pesquisa, que faz levantamentos, quando ele, por exemplo, traz dados em relação à população brasileira, ele trabalha em cima de estatística, com relação ao sexo, com relação à idade, com relação à condição financeira, com relação a condições de moradia, com relação a tratamento de saúde, tudo. Todas as pesquisas que o IBGE faz, elas estão todas estruturadas, alicerçadas em conhecimentos estatísticos. E é esse o assunto que nós vamos trabalhar. E a primeira coisa que eu fiz questão de trazer para você aqui foi uma situação prática que seja próximo da tua realidade, porque eu sei que você não vai estranhar o que eu coloquei aqui, para você entender o papel da estatística em gráficos na nossa vida e vinculando isso na mídia. Olha essa imagem que a gente trouxe aqui, ó. Aqui nós temos várias plataformas ou canais de mídias sociais que estão sendo citadas numa matéria lá, o Facebook, YouTube, WhatsApp, Instagram, etc. Aí ele colocou aqui, ó. A equipe GoBack fez uma intensa pesquisa para identificar a quantidade de usuários das principais mídias sociais. Confira o resultado e a análise. Te cuida, Facebook. Com 2,23 bilhões de e-mails cadastrados em seu banco de dados, o site de Mark Zuckerberg é o líder mundial no ranking de usuários nas mídias sociais desde 2017. Mas quem registrou um crescimento significativo de novos cadastros entre 2017 e 2018 foi o YouTube, que em 2017 registrava 1,5 bilhão de usuários e neste ano ele ganhou mais 400 milhões de cadastros. Pertencentes ao Google, o YouTube desponta em segundo lugar nesse ranking. Vamos aos dados. O Facebook conquistou entre 2017 e 2018 cerca de 223 milhões de novos e-mails. Dessa forma, ele consolidou seus 2,23 bilhões de usuários desde sua criação em 2004. Desse total, o Facebook calcula que 127 milhões de pessoas ativas mensalmente estão conectadas no Brasil, conforme o relatório interno do Facebook, ao qual a equipe GoBack teve acesso. O relatório foi consolidado em junho de 2018. Só para lembrar, a população brasileira é estimada em 201 milhões de habitantes. Desse total, 139,1 milhões já são usuários da internet, segundo o levantamento da Digital de 2018. Estatísticas globais do Facebook. 2,23 bilhões de pessoas ativas mensalmente em junho de 2018. Média diária de 1,47 bilhão de pessoas ativas em junho de 2018. 2. Facebook no Brasil, 127 milhões de pessoas ativas mensalmente. Aí ele traz aqui para nós algumas colunas lá, ó. Azul Facebook, vermelho YouTube, verde WhatsApp, no tom lilás o Instagram, etc. Fontes consultadas sobre o Facebook. Sala de imprensa do Facebook. Aí ele traz algumas empresas, o YouTube, sala de imprensa do YouTube. Sobre o Instagram também ele traz o site da revista Exame, site G1, Globo.com, um monte de fontes aqui. Revista Época, sala de imprensa de outros sites. Tá? Bom, onde é que eu quero chegar? Eu quero chegar que existe aqui um trabalho estatístico
Um trabalho estatístico, levantamento de usuários em determinado período. Isso aqui foi em julho de 2018, esses números já devem ter crescido de forma exponencial, né? De 2018 para cá. Traz também quais são os mais utilizados, representa esses usuários mensais na forma de barras ou colunas e nos traz tendências. Qual é a tendência que foi apresentada nessa situação? Uma das tendências é que o crescimento do YouTube foi muito grande em relação ao líder, que é o Facebook. Então, esse tipo de análise a gente precisa entender que a gente pode discutir essas informações que foram apresentadas, né? Você pode questionar os dados, você pode estabelecer comparações, você pode buscar valores que são indicados no texto, você pode buscar valores que estão marcados no gráfico. Tudo isso serve para que a gente possa analisar de forma muito pessoal, muito direta, a relação entre quem lê o texto e as informações que ele busca. Nós vivemos um momento no Brasil, não só no Brasil, no mundo inteiro, que estando submetido à utilização de uma informação instantânea, como é o canal de acesso através das mídias sociais, nós somos vítimas de muitas notícias e informações falsas. O que hoje na internet se chama de fake news. Informações absurdas, sem fundamentação e que as pessoas, por ignorância e por falta de conhecimento, retransmitem. Então, uma mentira que vai se reproduzindo. Cuidado para não utilizar aquela frase que uma mentira contada várias vezes se transforma numa verdade. Isso não é verídico. Uma mentira continuará sendo sempre uma mentira. Não adianta eu ficar falando uma mentira inúmeras vezes que ela não vai se tornar verdade, ela continuará falsa. E aí o que é que acontece? Os desavisados, os ignorantes, os teimosos de cabeça dura, pegam informações e não fazem o que é mais importante. Eu cito isso como ensinamento para vocês. Analisem as fontes. De onde está vindo essa informação? As informações mais absurdas circulam na internet diariamente. E o sujeito pega e passa para frente. Não sabe nem do que está vindo, não sabe qual é a sua origem e manda para frente. Isso não é correto. A gente precisa analisar as informações de uma maneira tal que a gente busque nas fontes uma certeza, uma confiabilidade. Tudo isso tem a ver com o quê? Tudo isso tem a ver com o nosso estudo de hoje, a estatística. Olha aqui, algumas colocações que eu trouxe aqui para a gente conversar. O trecho que você leu é um fragmento de uma reportagem que faz parte de um blog. Qual você acha que é o público desse blog e por quê? Bom, pela linguagem desse trecho, pela linguagem que tem lá naquele texto. O que mais? Pelas informações, isso aqui nos remete a quê? Sugere um público jovem, como você. Esse texto, sem dúvida, a tua geração, ela vive nesse mundo. Não só um público jovem, também você poderia pegar os fãs, né? Os fãs de tecnologia. Tem a galera que ama tecnologia. Tem a galera que ama redes sociais. Cuidado, não viva no mundo das redes sociais. Isso aqui é uma máquina de produzir depressão. Fotos para cima e para baixo de carros novos, viagens, comidas das mais variadas e você dentro de um moletom debaixo das cobertas se sente a pessoa mais triste. Não se deixe levar pelas falsas impressões da internet. Essas pessoas que ficam o tempo inteiro postando novas roupas, novas comidas, novas viagens, elas demonstram um vazio existencial enorme. São pessoas infelizes que tentam demonstrar através de falsas postagens uma alegria que não existe. Não entra nessa pilha, não. Então, aqui, qual foi o trecho? O trecho que você leu, o fragmento de reportagem que faz parte de um blog. Qual você acha que é o público? Público jovem. Por quê? Porque aqui ela está remetida para uma plataforma que sugere quem gosta de tecnologia, quem gosta de rede social. Segunda pergunta que eu faria aqui para você. Que justificativa há para aparecer na reportagem a expressão "te cuida Facebook"? Qual é a justificativa para aparecer isso? Como é que a gente pode comprovar o seu argumento com dados estatísticos? Bom, quando ele cita o termo "te cuida Facebook" na matéria, o que é que ele está querendo dizer? Que o YouTube teve um grande crescimento, concorda comigo? Ó, lá no texto que eu li para você, o que é que a gente vai concluir? Que o YouTube teve um crescimento significativo.
teve um crescimento significativo. Se você voltar lá, ele disse que ele ganhou mais de 400 milhões de usuários. Ganhou 400 milhões. Aí você compara esse número com o líder, que é o Facebook. O Facebook ganhou 223. Então ele cresceu muito, quase o dobro do outro, né? Ó, enquanto um cresceu 400 milhões, o outro cresceu 223 milhões. O que, convenhamos, são valores assustadoramente elevados. Olha essa terceira pergunta que a gente trouxe para você. Observe o gráfico da reportagem e informe se ele apresenta os principais elementos constitutivos necessários à representação desse gráfico. Agora vamos entender. O que seriam elementos constitutivos de uma matéria estatística, de um levantamento estatístico? O que é que a gente precisa? Bom, primeiro a gente precisa de um título, né? Precisa de um título. Essa é a primeira informação relevante. A gente também precisa das fontes. De onde é que você buscou essas informações? Outra coisa importante, você precisa ter escalas, precisa comparar, né? Você precisa de eixos. O que seriam esses eixos? As posições que você coloca na vertical, na horizontal, etc. Você pode utilizar também uma grade de informações. O que você poderia colocar aqui também? Você poderia também colocar tempo, você poderia colocar preferências, etc. Então, são vários itens aqui, né? A gente poderia identificar isso. Deixa eu voltar aqui a tela para você ver. Ó, aqui, ó. Aqui você tem a grade aqui na vertical. Você tem o título lá, ó, lá em cima. Conheça o ranking de 2018 das mídias sociais. Você tem os valores aqui apresentados. Esses valores que estão aqui em cima, ó, 2.23, 1.9, são o que a gente chama na estatística de legendas. Às vezes eles estão bem estruturados, outras vezes não. Tá? A representação às vezes não bate como deveria bater. Tá? Por exemplo, quer um exemplo aqui? Ó. Você está vendo aqui 500 milhões? 600 milhões está um pouquinho acima, né? Essa posição do penúltimo aqui, 250, se eu fosse fazer com racionalidade, com proporção, esse nosso amiguinho tinha que estar na metade, concorda? E não está lá tão em cima. Essa barrinha tinha que estar um pouquinho mais embaixo. A representação aqui de quem fez a matéria tinha que ter colocado essa barra um pouco mais embaixo. Porque se uma estrutura aqui em cima é 500, 250 tinha que estar no meio. 188 tinha que estar mais embaixo ainda, menos da metade. Captou? Pois é, essas informações aqui a gente tem que ficar muito atento, porque muitas vezes a apresentação que se faz de um determinado levantamento de dados não pode ser, por exemplo, fiel à realidade. Às vezes pode ter um furo, como mostrei ali para você. Você viu que a gente tinha um furo, né? Aquele desenho da barra de 500 milhões de usuários tinha que ser exatamente na metade do 250. Ele está um pouco acima. Olha a pergunta de número 4. O que significa no eixo lateral do gráfico as indicações 500M e 1.5B? Bom, 500M seria o quê? 500 milhões. E 1,5B seria o quê? 1 bilhão e 500 milhões. Outra perguntinha que eu fiz para você, que eu vou trazer aqui para o lado, porque eu não tenho espaço para responder, diz assim: ao final da reportagem do blog, várias fontes foram citadas, entre elas o Jornal Globo, a Forbes, G1, Revista Exame, a Folha.com, a Época Negócios. Considerando essas fontes, você julga que os dados presentes no texto são confiáveis? Meus amigos, vamos entender uma coisa: credibilidade da fonte é fundamental. Então, quando eu tenho um dado estatístico, a gente tem que fazer o quê? A gente vai ter que entender a credibilidade das tabelas ou dos gráficos. Ó, credibilidade das tabelas ou gráficos dependem diretamente de quem? Das fontes. Um gráfico como esse é confiável? Sem dúvida. Olha as fontes que você tem. Revista Veja, G1, Exame, Folha.com, Época, o Globo, Forbes. Então, a credibilidade das tabelas ou gráficos é diretamente proporcional a quem? A fonte que você apresentou. É diretamente proporcional à credibilidade das fontes.
Ah, eu fiz uma pesquisa, Vanks, e publiquei. Qual foi a fonte que você usou? Nenhuma. Então, a sua pesquisa tem crédito zero, não tem nenhum dado estatístico com comprovação ou suporte de veracidade. Então, a gente tem que considerar isso aqui. Não só na estatística, fica a dica. Não vai retransmitindo mensagem que chegar para você, não. Por exemplo, nós estamos vivendo o momento do Covid-19. Se fossem fazer o levantamento de quantas informações saíram a respeito de cura do Covid, um médico descobriu que se tomar gemada de manhã e de tarde fica bom do Covid. O outro descobriu que se tomar uma overdose de vitamina D fica bom do Covid. O outro descobriu que se tomar suco de limão com açaí fica bom do Covid-19. Então, são informações sem fundamentação. Ou até no Brasil a gente viu um monte de informações, eu não vou me ater ao aspecto político, né? Tem um determinado medicamento que o governo brasileiro defende que cura o Covid-19. Se não existe comprovação científica, essa fonte não tem fundamento. A gente precisa de credibilidade. Se eu estou falando de saúde, a minha fonte não pode ser político. A minha fonte tem que ser médico. A minha fonte tem que ser o cientista, o pesquisador. Não adianta o prefeito de determinada cidade, o governador, o presidente, chegar e dizer assim, olha, o que cura o determinado problema é tomar o medicamento tal. Eles não são cientistas. Eles não são pesquisadores, eles são políticos. E como classe política e gestores públicos, eles deveriam ouvir as autoridades da área de saúde. É esse o raciocínio. O raciocínio aqui não é político, o raciocínio aqui é científico. Vamos lá aqui mostrar para vocês alguns tipos de gráficos. Olha só que interessante. Tipos de adequação ao conjunto de dados. Bom, quando a gente apresenta um gráfico, a gente pode escolher uma determinada forma de gráfico para determinados tipos de informações ou de levantamentos estatísticos. Por exemplo, eu posso fazer gráficos de barras, como aqui tem a imagem do lado, gráficos de segmentos, um gráfico de setor, um histograma, um infográfico. Vanks, o que é que significa cada um deles? Eu vou te mostrar agora, tá? Vou te mostrar o que é que cada um deles significa. Quando a gente fala em gráfico de barras, muito utilizados para representar dados que podem envolver mais de uma variável. Gráfico de segmento, ideal para observar as diferenças de uma ou mais variáveis. Gráfico de setor, utilizado para representar dados que dizem respeito a uma variável e que a soma total dá 100%. Histograma, considera uma distribuição de frequências ou classes. Infográfico, é uma mistura de imagens e textos. Vanks, eu não entendi nada do que você falou. Eu não esperava que você aprendesse todos os gráficos conforme a leitura dos textos. Eu fiz isso propositadamente. Você vai conhecer isso na prática com a representação de cada um. Veja, olha aqui o primeiro. Gráfico de barras e de setor. Trouxe dois aqui para você ver. Olha só a situação. Em uma pesquisa para sua loja de doce, Paola perguntou aos entrevistados de que tipo de docinho de festa você mais gosta. Aí ela descobriu a seguinte informação, ó. Brigadeiro 120, beijinho 85, moranguinho 29, casadinho 116. O que é que ela pode fazer? Ela pode fazer um gráfico de barras. Olha só, veja aqui embaixo. Eu estou mostrando a mesma informação em duas situações. Do lado esquerdo, o gráfico de barras. Olha só, a barra verde para o brigadeiro com 120. A do beijinho com 85, menorzinha aqui o moranguinho com 29 e o casadinho quase lá no 120, porque ele tem 116. Essa é uma forma de montar um gráfico, mostrar as preferências. O segundo gráfico que eu mostrei para você é o gráfico de setor. Aqui, esse aqui é o gráfico de barras. E com as mesmas informações eu fiz o gráfico de setor. Só que o gráfico de setor, o que é que a gente faz? A gente faz uma regrinha de 3, a gente faz uma proporção. Como, Vanks? Você somaria todo mundo. Ó. Se você somar todo mundo aqui, a soma deles dá 100%. Aí você faz uma regrinha de 3, né? Ó. 120 corresponde a quanto? Você coloca lá. Você soma todo mundo, é 100%. Pega a parte que você tem a proporção dos doces preferidos e faz um percentual. Veja o que é que aconteceu aqui. Quem é que tem mais aí? É o verde, 34%. Seguido de quem? Do casadinho, 33%. Seguido do beijinho, 24%. E por último, o moranguinho, 9%. Observe que as mesmas informações que a Paola fez, levantamento dos dados para aqueles seus clientes, para ela saber qual doce que mais eles gostam, ela pode representar num gráfico de barras e num gráfico de setor. Quando eu li o texto, fica complicado. Quando eu mostro o desenho para você,
se torna muito mais simples, muito mais fácil de compreensão. Vamos continuar? Olha a segunda situação. Gráfico de segmento. Bom, quando a gente fala em segmento, a gente vai fazer comparativos. Como assim comparativos? A gente pode comparar dispositivos, a gente pode comparar prestação de serviço, a gente pode comparar empresas, uma série de coisas. Por exemplo, olha essa daqui. Em uma rede de lojas de departamento, as vendas de celulares têm apresentado oscilações ao longo do tempo. Veja a seguir os dados comparativos das lojas A e B. Comparativo, dado comparativo, uma sugestão, faça um gráfico de segmento. Como é que seria um gráfico de segmento? No mesmo gráfico, você coloca o comportamento de 2 ou mais itens. Aqui, quais são os comportamentos que eu vou ver? Venda da loja A com a venda da loja B. Eu vou chamar a loja A de azul. Eu vou fazer a representação dela de azul. E vou fazer a loja B de marrom. Pronto. Aqui, ó. O que é que a gente vai fazer aqui? Eu vou pegar as duas, vou marcar aqui embaixo, ó. Outubro, loja A, 375, tá vendo? Olha os pontos que aqui, ó. E a loja B, loja A e loja B, loja A e loja B. Você vai comparando e vai fazendo a representação no mesmo gráfico do comportamento da venda de celular das duas lojas. Por que que a gente vai usar o gráfico de segmento? Nós vamos fazer o gráfico de segmento porque você, num só gráfico, coloca todas as informações que você quer e faz uma comparação. Gráfico de segmento é muito bom para estabelecer comparação, para estabelecer comportamento, para verificar tendências, etc. Aqui eu trouxe para vocês o infográfico. O infográfico, meus amigos, é aquele gráfico que a gente vai utilizar fazendo como se estivéssemos diante de uma plataforma ou diante de um levantamento de dados que pode ser feito através de uma representação matricial. O que é uma matriz? Disposição de informações em linhas e colunas. Veja aqui, isso aqui é um infográfico. Como é que a gente fez aqui? Pegamos uma região, pegamos um período. Olha só, tá vendo aqui? Pessoas que utilizaram a internet em 2016, 2017. Coloquei as 5 regiões do Brasil aqui e aqui fizemos os levantamentos de informações, comparando isso aqui como se fosse numa planilha. Olha aqui, Em região norte 2016, 54,3. Região norte em 2017, 60,1. Depois, um segundo momento, aonde estavam esses usuários. O IBGE fez essa pesquisa, tá vendo? Fonte confiável? Muito confiável. Se o IBGE é uma fonte confiável, significa dizer que os dados estatísticos aqui apresentados podem ser levados a sério. Lembra que eu falei para você? Todas as informações que você receber, já que a gente é bombardeado por informações o tempo inteiro, procure a fonte. Se não tem fonte, não fica retransmitindo essas coisas. Se não tem fonte, nem leia, deixe isso de lado. Então aqui, as informações que a gente tem aqui, área rural e área urbana, sexo masculino e sexo feminino. Então isso aqui seria um infográfico. E aqui eu estou trazendo para você aqui os infográficos com algumas informações que a gente procura trazer aqui para você com outras estruturas, por exemplo, utilizando imagens, utilizando desenhos. Olha só aqui, as mesmas informações que a gente tinha agora há pouco, tá vendo aqui, no infográfico eu vou trazer aqui na forma de histograma. O que é que seria isso? As mesmas informações dessa tela trazidas para cá com outra abordagem ou outra representação. Ele não falou das regiões do Brasil? O que é que a gente fez aqui? Desenhamos o mapa. Ele não falou de sexo masculino e feminino? Desenhamos um bonequinho para o homem e para a mulher. Ele falou de área rural e área urbana? Desenhamos uma para a área rural e uma para a área urbana. Então, tudo isso com as mesmas informações do IBGE, os domicílios que foram consultados, as pessoas que deram as suas respectivas informações. Infográfico podem fornecer diversos tipos de dados. Eles podem apresentar isso através de imagem, através de esquema, através de texto, através de planilhas, tudo isso de tal forma que você sintetize num só lugar as informações que você tem e que através até mesmo da visualização a gente já consiga enxergar alguma coisa. Lembra da primeira imagem que nós mostramos? Às vezes, amigos, uma imagem como essa daqui, se ela não tiver feita de maneira correta, a gente pode errar. Aqui, obviamente, você tem que olhar e verificar que a sequência, se em ordem decrescente,
em matéria de informações, que eu vou pegar um dos eixos aqui, ó. É muito claro de visualizar isso aqui, 1, 2 e 3, quem é o maior, quem é o menor, não é mesmo? Estatisticamente, quando a gente faz levantamentos, a gente tem algumas informações ou conceitos que serão presentes no nosso dia a dia. Dentre eles, primeiro, população ou universo estatístico. O que seria a população ou universo estatístico? Todos os possíveis elementos que você encontra. Por exemplo, vamos fazer uma pesquisa ou um levantamento estatístico com os alunos do Colégio Professor Vanques. Quando eu falo alunos do Colégio Professor Vanques, eu tenho que pegar de todas as séries, das iniciais até o terceiro ano. Tá bom? Amostra. Bom, lá no Colégio Professor Vanques, eu vou fazer uma pesquisa com os alunos do ensino fundamental ou alunos do ensino médio. Então, quando você pega uma parte da população, você está diante da amostra. Vamos pegar um exemplo. Dentre os alunos do Colégio Professor Vanques, iremos fazer uma pesquisa com os alunos do segundo ano do ensino médio. Então, esses alunos do segundo ano do ensino médio seriam o quê? Uma amostra. Por quê? Porque é uma parte da população. Na prática, é um subconjunto. As amostragens podem ser aleatórias simples. O que é que significa aleatória simples? Bom, aleatória simples, cada elemento da população, que é o todo, tem a mesma probabilidade de ser consultado ou de se fazer pesquisa. Como assim, Vanks? Todos têm a mesma probabilidade. Por exemplo, eu digo assim, sortear 30 pais de alunos presentes na reunião. Bom, na hora que você vai fazer esse sorteio, todo mundo tem a mesma chance, né? 30 pais para ser sorteado, com a chance de cada pai, 1 em 30. As amostragens sistemáticas. O que é que seria as amostragens? Essa aqui primeiro é aleatória simples. O que é que seria a amostragem sistemática? Embora também seja aleatória, ela utiliza alguns critérios para a escolha, como por exemplo, pesquisar os 5 primeiros alunos da lista de cada turma ou fazer controle de qualidade considerando a 100ª caixa de pregos de cada lote da linha de produção. O que é que você está fazendo? Você está fazendo uma amostragem aleatória. Porém, você está ainda mais restringindo a amostra. Você está definindo um determinado grupo. Por exemplo, você pega a sala do segundo ano do ensino médio. Você pega os 5 primeiros alunos em ordem alfabética da lista, na lista de presença. Então, você vai pegar os 5 primeiros nomes, começando lá pela Ana, passando pela Bia, etc. O que é que vai acontecer? Você vai continuar fazendo uma amostragem aleatória, só que você utilizou um critério, você reduziu a sua pesquisa. Amostragem estratificada. O nome já diz. O que é estratificar? Estratificar é dividir, é segmentar. Então, o que é que você pode fazer? Você pode separar os grupos. Por exemplo, novamente lá na escola, na sala do ensino médio, do segundo ano. Eu posso estratificar de que forma? Eu vou fazer uma amostragem ou um levantamento de dados estatísticos separando por sexo. Grupo dos meninos, grupo das meninas. Separando por faixa etária, até 12 anos, de 12 a 13, de 13 a 14, de 14 a 15, por aí vai. Isso aí seria uma amostragem chamada de estratificada. E por fim, as amostras que não são probabilísticas. O que é que seria isso, Vanks? Aqui vai ser conforme a conveniência que o pesquisador necessita, tá? Essa situação aqui, nós vamos ter determinadas pelo pesquisador de acordo com a conveniência de sua pesquisa. Ou seja, ele escolhe os sujeitos. Não tem fins interferenciais, tá? O que é que ele vai fazer? Ele simplesmente não vai generalizar, ele não vai especificar, ele vai fazer estudos de casos, ele vai verificar situações pontuais. Eu trouxe 2 exemplos aqui para que a gente pudesse encerrar a nossa aula com uma situação que eu chamo a você a atenção. Neste aspecto aqui de encerramento da nossa aula, a gente tem que aprender que é muito comum a gente precisar interpretar gráficos. Então, quando a gente for se deparando com esse tipo de situação, aprenda a interpretar o gráfico, olhar para o gráfico e ver o que é que você consegue visualizar. Por exemplo, o que é que nós temos aqui nesse gráfico? Cotação do dólar comercial no último dia útil de cada mês. Aqui, em 2015, em janeiro, o dólar estava 2,68. Oh, que saudade, né? O dólar hoje está batendo a casa dos R$6. E aqui, no dia 28 de janeiro, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, desculpe. No dia 28, não, perdão, que já é setembro. Em setembro, no finalzinho de setembro, já estava 4,10. O que é que eu estou querendo mostrar para vocês aqui? Cotação do dólar. Pronto.
Qual foi a maior cotação apresentada nesse período? Uma pergunta. 4,145. Qual foi a menor? Você vinha aqui, 2,689. Ah, entendi, Vanks. Você quer que eu aprenda a interpretar as informações de um gráfico? Exatamente. Olhando para o título, olhando para os eixos, olhando para as legendas, olhando para tudo. Vamos lá. Com base exclusivamente nos dados apresentados no gráfico quanto à cotação do dólar comercial no último dia útil de cada mês de 2015, assinale a alternativa correta. Em dezembro de 2014, a cotação do dólar comercial foi menor do que 2,689. Meus amigos, você tem aqui informações de dezembro de 2014? Não tem. Então você não pode fazer nenhum tipo de afirmação. Você começa em janeiro de 2015. Os dados estatísticos que você possui começam a partir de janeiro de 2015, então não dá para você fazer esse tipo de afirmação. Letra B. O maior valor para a cotação do dólar comercial foi verificado em 28 de setembro. 28 de setembro foi quanto? 409, mas a maior cotação foi no dia 22, 4,145. Tá vendo? A gente descobre isso olhando. C. A função que representa o valor da cotação do dólar em relação ao tempo é crescente no intervalo apresentado. Ela é crescente? Vamos ver. 2,6, 2,8, 3,1, 3,0. Opa, diminuiu aqui. Aumentou, diminuiu, depois aumentou. Ela é constante? Não, ela não é constante. Ela vai mudando. Tem dias que ela foi maior, tem dias que ela foi menor. Consequentemente, a resposta seria a letra D. A diferença entre os valores da cotação do dólar comercial de maio e de março foi menor do que 1 centavo. Quanto foi maio? 3,187. Quanto foi ao outro mês? Maio e março. Maio 3, e o de março, quanto foi? 3,192. 3,192. Meus amigos, isso aqui foi menos de 1 centavo? Foi 0,05 centavo. Então a resposta aqui seria a letra D. Onde é que você quer chegar? Eu quero chegar na importância de observar os gráficos e entender a sua representação. E para fechar nossa aula, eu trouxe mais um exemplo aqui. O dono de uma farmácia resolveu colocar à vista do público o gráfico mostrado a seguir, que apresenta a evolução do total de vendas de certo medicamento ao longo do ano de 2011. De acordo com o gráfico, os meses em que ocorreram, respectivamente, a maior venda e a menor venda. Esse tipo de informação é fácil de você visualizar. Você vai procurar as representações dos meses, vai procurar o ponto mais baixo para menor venda e o ponto mais alto para maior. Dê uma olhada, qual o momento de maior venda? Vanks, o momento de maior venda foi essa. Que mês é esse? Junho. O menor, procura no gráfico, o menor é esse. Mais lá embaixo. Quem é ele? Agosto. Então, aqui para nós, junho e agosto seria a resposta à letra E, porque ele pediu respectivamente. Com isso, a gente termina a nossa primeira aula de estatística, essa aula que a gente trouxe para que você tivesse uma noção desse assunto. Convido a você a ler a apostila, leia a nossa apostila, entenda esse assunto de uma maneira tranquila, você vai visualizar que dá para conseguir fazer os exercícios sozinho, e na próxima aula a gente efetua a resolução. Estou aqui à sua disposição para qualquer dúvida, para qualquer esclarecimento.